Você sabia que existe um homem enterrado há 100 anos que ainda pode fazer o contador Geiger disparar? Olá, eu sou Samuel Passos e esse é um Elétron a Menos. Hoje a gente vai falar sobre um elemento que se tornou sinônimo de medo, mas que começou com uma promessa de cura. Vamos destrinchar, as polêmicas e entender de uma vez por todas o que é uma radiação e como ela funciona no sentido de decaimento nuclear. Aquele processo onde o núcleo de um átomo decide que não quer ser mais ele mesmo. Bom, no final do século XIX, a ciência ela estava em ebulição. Enquanto o cientista Hertz consolidava o conceito das ondas de rádio, leva o mesmo nome, mas não é a mesma coisa, Röntgen descobria, quase por acaso, os raios-x. Mas foi uma mulher que mudou o jogo, a Marie Curie. Ela percebeu que o tório emitia radiação da mesma forma que o urânio. Mais do que isso, Marie notou que a intensidade dessa emissão dependia apenas da quantidade de material presente. Isso levou a uma conclusão revolucionária para a época. A radioatividade não era uma reação de química comum, mas uma propriedade atômica, vinda diretamente do núcleo. Mas a curiosidade de Marie não parou por ali. Ao analisar a pechblenda, um minério de urânio, mais conhecido como uraninita, ela notou algo estranho. O minério ele era muito mais radioativo do que o próprio urânio puro. Tinha que haver alguma coisa escondida ali, um elemento intruso com uma atividade absurda. Bom, depois de processar toneladas de minério em condições precárias, ela isolou o rádio. E ele era tão potente que emitia uma luz azulada pálida, o que fascinou o mundo antes de mostrar o seu lado sombrio. O problema é que, na época, a sociedade confundiu energia com saúde. O marketing ele foi agressivo, surgiram cosméticos, elixires e até chocolate com rádio. E é aqui que entra o Raditor. Ele não era apenas uma tinta ou um creme, era água destilada com sais de rádio. No caso, o rádio 226 e o rádio 228. Ele era vendido como um tônico energético e ele era o ápice da pseudociência da época. O caso mais famoso é o de Eben Byers, um industrial rico que tomou cerca de 1.400 garrafas de Raditor. O resultado foi catastrófico. A radiação alfa destruiu o tecido ósseo por dentro e a mandíbula do Byers literalmente se desintegrou e caiu. Ele morreu em 1932. Seu corpo ainda é tão radioativo que ele precisou ser enterrado em um caixão de chumbo. Mas o horror ele não parou nos elixires. Durante a guerra, as Radium Girls pintavam ponteiros de relógio para brilharem. Para manter o traço fino, elas afiavam os pincéis com a própria boca. Essa ingestão maciça resultou em mortes horríveis, mas gerou uma luta judicial histórica e criou leis de segurança do trabalho que usamos até hoje nos laboratórios. Mas por que o rádio destrói especificamente os ossos? A resposta está na tabela periódica. O rádio ele pertence ao grupo dos alcalinos terrosos, o mesmo grupo do cálcio. Para o seu organismo, eles são quimicamente primos. O corpo ele reconhece o rádio como se fosse o cálcio e o transporta direto para a estrutura óssea. Uma vez lá dentro, o rádio substitui o cálcio e começa a irradiar o tecido de dentro para fora. É um cavalo de Troia radioativo que potencializa os danos biológicos a níveis fatais. Mas por que a emissão do rádio supera tanto a do urânio? Para a gente entender isso, a gente tem que primeiro olhar o núcleo. Todo elemento ele pode ter isótopos, variantes com o mesmo número de prótons, mas massas diferentes devido aos seus nêutrons. O problema é que, quando o núcleo ele fica muito pesado ou desproporcional, ele se torna instável. O rádio 226 é o exemplo perfeito. Ele tem 88 prótons e 138 nêutrons. Essa multidão de partículas ela gera uma tensão nuclear insuportável. Há uma proporcionalidade de 1,5 nêutrons para 1 próton em elementos estáveis. Para tentar se estabilizar, o átomo ele sofre o que a gente chama de decaimento nuclear. Quando o rádio 226 decide se estabilizar, ele não se transforma em algo inofensivo de imediato. Ele emite uma partícula alfa. Imagine essa partícula como um projétil de alta massa. São 2 prótons e 2 nêutrons viajando a 5% da velocidade da luz. Embora uma folha de papel possa parar uma partícula alfa, quando ela está dentro do seu osso, não há barreira. Ela colide com as moléculas de DNA, arrancando elétrons e quebrando suas cadeias genéticas. É o que a gente chama de alto poder de ionização. É uma microexplosão constante dentro da sua medula óssea. E não para por aí. O rádio 226 ele decai para o radônio 222. Sim, o rádio gera um gás nobre radioativo dentro de você. Esse gás ele se difunde pelo corpo e continua a cadeia emitindo mais radiação até chegar no chumbo 206, que é finalmente estável. Mas isso tudo, por que importa para Eben Byers e as Radium Girls? Porque o rádio ele não é apenas uma fonte de radiação externa, ele é uma fábrica de radiação interna. Como ele tem uma meia-vida de 1.600 anos, a atividade permanece praticamente constante durante toda a vida da vítima e muito além dela. Para vocês terem uma ideia de escala de energia, enquanto uma reação química comum envolve cerca de 1 a 10
electronvolts, um único decaimento alfa libera 4,8 milhões de elétrons-volt. É uma diferença de escala de quase 1 milhão de vezes. E é por isso que o tecido ósseo não apenas adoece, ele é mecanicamente destruído pela radiação. Mas é aí que está o pulo do gato. Enquanto o urânio ele leva bilhões de anos para decair, o rádio faz isso em apenas 1.600 anos. Ele é muito mais ativo e agressivo. Por isso que mesmo hoje, quase um século depois, os corpos das Radium Girls e do Ebenbars continuam disparando essas partículas de dentro dos seus caixões de chumbo. Eles ainda não atingiram o equilíbrio. O rádio ele nos ensinou que o conhecimento sem segurança é uma arma de dois gumes. Se você gostou dessa aula e considera se inscrever, eu sou Samuel Passos e esse foi mais um Elétron a Menos.